Boa noite, irmãos e amigos. Nós estamos expondo Mateus desde o início do capítulo, e nós estamos agora no capítulo 5, verso 38 a 48. Então vou ler Mateus 5, 38 a 48. Vamos lá. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém. Vamos orar. Amado Deus, queremos te agradecer pelo teu amor, tua bondade. Queremos te louvar porque tu és o único Senhor, o Criador dos céus e da terra. E pedimos que o Senhor possa, através da tua palavra, esclarecer, nos ensinar e que possamos obedecer. E que o Senhor seja glorificado e nós sejamos edificados. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, o tema hoje, amar os inimigos. O que os irmãos pensam disso? De todos os ensinamentos de Jesus, esse é o mais difícil. Ok? É desafiador para nós amar os inimigos. Mais uma vez aqui, Cristo, ele faz o contraste com o seu próprio ensinamento e o ensinamento dos escribas e fariseus. Ele vai fazer um contraste aqui de novo. Tá? Aqui ele se concentra no princípio que a gente chama lex talionis, assim, no português lendo, no latim, lex talionis, a lei de Talião. Não sei que os irmãos já viram falar nisso. A lei de Talião, que é encontrada em parte no Antigo Testamento e também nos povos semitas, incluindo o Código de Hammurabi. Hammurabi era um código de 4.000 itens, pelo menos, que orientava sobre tudo. E nós temos algo que está, vamos dizer, que aparece na área de Hammurabi, mas a palavra de Deus já fala. Então, hoje eu gostaria apenas de dividir esse tema em 2 partes. Então, primeiro, a interpretação de Jesus sobre a vingança, de 38 a 42. Então, dividindo assim, porque é um texto bem grande, complexo, e tentando dividir para nós entendermos. Então, primeiro, como Jesus interpreta a vingança. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus começa citando
essa ideia da lei que os fariseus ensinavam, mas eles acrescentaram algumas coisas. Nós podemos ver que essa ideia aqui, amarás o teu próximo. Essa ideia está na Bíblia. Odiarás o teu inimigo, essa não está na Bíblia. Eles acrescentaram. Porém, a Bíblia, eu quero relatar para os irmãos alguns textos sobre a lei de reciprocidade direta. Reciprocidade. Então, por exemplo, você tem Êxodo 21, de 23 a 25, diz: mas se houver dano grave, então darás a vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Está no Velho Testamento isso aqui. A mesma lei aparece em Levítico 24, 19 e 20. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado, você também vai desfigurar ele. Como eu digo, esse é um tema bem complexo. Ainda essa lei está registrada em Deuteronômio 19, 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Há um teólogo chamado Lawrence Richard, que ele vai atrás desse texto no original e vai na cultura, e ele diz que esse princípio não tinha intenção de encorajar a vingança, mas de limitar. William Barclay, que é outro teólogo com muito material escrito, tá? Pelo menos tem um livro no Novo Testamento de 4.000 páginas, o livro dele tem PDF, ele declara que essa retaliação era usada pelo tribunal e não pessoal. Então, o tribunal é que usava isso. Então, mas a lei, né, isso aqui não representa toda a lei do Velho Testamento. Você tem essas partes no Velho Testamento, que os teólogos dizem, os comentaristas, que era usado pelos tribunais, mas a lei, ela não representa toda a ética, isso aqui, do Velho Testamento. Por exemplo, Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então Jesus tira daqui esse texto. Ainda Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe para beber. Entendeu, amados? Então nós temos que trabalhar com os textos que os juízes tinham que usar para limitar. Existe outro teólogo, porque a gente tem que se basear nos estudos, né? Roberto Munci, que ele vai falar sobre isso. Ele diz: nunca teve o objetivo de propiciar qualquer retaliação individual. Pertencia ao tribunal e era aplicado pelo juiz. Porque sempre os nossos inimigos, no sentido do evangelho, sempre querem jogar um texto assim para a gente. Se nós temos dificuldades, às vezes, de entender, imagina eles. Mas Jesus, aqui, troca essa retaliação limitada, que esses teólogos vão ensinar aí, os comentaristas, por nenhuma retaliação. É isso que é forte. Jesus troca por nenhuma. Então, o que Jesus faz aqui no ensino? Elimina a antiga lei da vingança limitada. Jesus elimina. E coloca uma reação transcendental. Uma reação acima disso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face, volta também a outra. Isso aí é forte. Em outras palavras,
nós não devemos retaliar. Jesus está dizendo, isto é, tapa por tapa, pé por pé, golpe por golpe. Como cristãos, somos chamados a oferecer outra face. Por isso, amado, que o cristianismo não foi criado por uma mente humana. Toda a nossa cultura que nós crescemos na nossa família, na escola, na sociedade, é aquela cultura de retaliar. É aquela cultura da cobra. Se você toca na cobra, ela se prepara. Mas se você toca numa minhoca, ela se enrola. Você e eu somos assim. Então, amados, Jesus quer que nós não retaliemos. Jesus está falando aqui sobre insultos e calúnias. Insultos e calúnias. Se alguém o caluniar, permaneça vulnerável para as novas calúnias. Jesus está dizendo isso. Não retalie. Se alguém o insultar, não reage insultando. Permaneça vulnerável para ser insultado de novo. Isso é sério. Isso tem uma grande aplicação no século XXI. Nós vivemos numa sociedade que é muito ligada à internet. E ela funciona como uma coisa boa, mas também como um meio para se insultar, para se caluniar, e às vezes não se pune. Alguns querem regular isso, mas o objetivo é outro, é de dominação, e não é. Nós temos leis aí, para calúnia. Porém, Jesus aqui, o que ele está falando? Que você não pode reagir. Se a pessoa lhe calunia, você fica na sua. Você se prepara para receber outro. Somos orientados a não provocar vingança ou a retaliação pelas ofensas que sofremos dos outros. Paulo escreve, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então Deus quer que você deixe aquilo que está sendo correndo com você na mão de Deus, porque a vingança não é minha, a vingança é de Deus. O próprio Deus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamo dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Nós, amados, devemos deixar a vingança na mão daquele que sabe julgar. Algumas coisas para pensarmos aqui. Nosso amoroso Rei requer que os relacionamentos privados sejam regulados pelo espírito de amor. Então você que é cristão aqui, você não pode viver brigando. Você tem que entender que Jesus lhe deu vida e Ele é o nosso exemplo. O Senhor Jesus requer que nos suportemos, perdoemos e avançamos numa paciência forte. Peça ao Senhor, dá-me um espírito paciente, para que eu não busque a me vingar, mesmo quando eu corretamente poderia fazê-lo. Eu não gosto de contar muitos exemplos, só um. Eu e carro, você sabe que você que dirige carro, às vezes você dá uma manobra errada, ou outro cara dá. Então para mim não ficar com raiva, quando eu não sei, eu nem ligo. Assim, então eu posso estar errado. E um dia, né, a pessoa tocou meu carro, tocou mesmo, riscou, e aí eu segui ele, eu sendo crente. Aí eu segui, ele parou na padaria, ele entrou, e eu digo, agora eu vou riscar o carro dele. Aí você acha assim, poxa, mas tu não é adulto? Mas aí naquele momento eu digo, não, eu não posso, eu sou crente.
Aí eu falei para outro colega, né, e disse, rapaz, tu é um besta. Tu é um bobo. Vocês cristãos são bobos. Eu tinha furado o carro dele. E o que é isso, irmão? Entendeu, irmão? Nós passamos por muitas situações. Então, a Bíblia diz no verso 41, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, olha. Ei, Jesus está normal aqui? Segundo a lei romana, as autoridades tinham o poder de obrigar você a carregar alguma coisa para eles a 1 milha. E ele não pagava nada. A partir de 1 milha, eles tinham que pagar. É por isso que eles pegaram aquele Simão Cirineu para carregar a cruz de Cristo. Porque fazia parte da lei. E o Cirineu, né, não gostou. Mas Deus teve misericórdia lá do Cirineu. Então, a ideia aqui é, Cristo quer que você, mesmo sendo afligido, você ser oprimido injustamente, deveria caminhar 1 milha a mais. Não foi isso que Jesus fez, irmãos. É sério, irmão. Você precisa pedir ao Espírito Santo para capacitar você, para você andar assim. Porque você e eu não somos assim. Nós somos filhos do Adão. Nós somos parentes de Caim. Aí você diz às vezes, não, mas eu não tenho condição de matar ninguém, eu não tenho coragem de matar ninguém. O quê? Depende da circunstância. Você mata. E você, a sua consciência, nem acusa. Então não foi isso que o próprio Jesus fez? Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, e como o cordeiro foi levado para o matadouro. Então, irmão, quando você passa por uma situação, você lembra de Cristo, como Jesus reagiu. Então aqui Jesus destaca 3 coisas vitais: a honra, a vontade e os bens inalienáveis. Essas 3 coisas. Então, o cristão não paga o mal por mal. Você, amado, se sofrer alguma coisa, você não pode pagar o mal por mal, nem eu, nem vocês, mas o mal com bem. Foi isso que o nosso mestre fez. Então, eu sei que tem problema de guerra, ninguém vai falar sobre isso. Ao Robertson, que é um teólogo, ele diz assim: Jesus queria dizer que a vingança pessoal é tirada das nossas mãos, nesse texto. O Senhor também condenou as guerras agressivas e as ofensivas que as nações fazem entre si, mas não necessariamente a guerra defensiva contra o roubo e o assassinato. Então, a aplicação a nossa aqui, a submissão é o lema do cristão. A submissão. Levantar-se contra a força não é a nossa porção para isso. Podemos deixar isso para os outros. Você, amado, deve considerar crer nas doutrinas da longanimidade. Então, amados, não sei o que você está passando, mas olhe para Cristo, ore a Deus, para Deus lhe dar graça, para você andar com Ele. Há irmãos, né, que no ensino, né, eles querem resolver isso. Então eles são ensinados: olha, irmão, se você tiver uma experiência dramática com o Espírito Santo, a partir dali vai ser tudo um mar de rosa, Deus vai responder tudo, você vai perdoar. Mentira! Pegue e vá viver com esses homens que falam isso. Veja como eles são na casa deles, nas relações. Eles são parecidos vocês e eu. Bota na tua cabeça que não existe. Perfeito só Cristo. Nem Abraão. Olha a vida de Abraão, olha a vida de José, olha a vida dos irmãos de José, de Jacó, de Davi, olha a vida. Deus coloca a vida deles para você saber que você e eu somos iguais a eles. Nós precisamos da bondade de Deus. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja lhe emprestar, que lhe empreste. Então, Jesus aqui está
propondo para nós, né, a caridade, isto é, um espírito de disposição para ajudar os necessitados. Isto é, o cristão, ele tem que ter isso, de ajudar os necessitados. Tem que ter esse espírito, porém com discernimento. Você não vai ajudar qualquer causa, não. Se você fosse atender, toda vez que você para o carro, você vai lá ali onde tem as pessoas vão atravessar ali, na faixa, a pessoa lá está pedindo, me dá aqui, me dá isso. Se você fosse dar tudo que você tem, você não teria nada daqui a uns anos. Então Jesus está ensinando que dá tudo? Não. Jesus está ensinando que você tem que ter um espírito de disposição para ajudar e sempre pedir discernimento na hora que a pessoa pede ajuda. Senhor, o que eu faço aqui? Fale com Deus na hora. Então Deus quer isso. Então não se admite um cristão que o coração dele seja, só pense nele. Isso não pode ocorrer. Então Jesus reafirma o que Moisés ensinou lá em Deuteronômio. Nunca devemos negar, mas dar. Então, qual a ideia? Jesus quer que você tenha essa disposição. Como diz em Atos 20, 25, dar é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Sim, é muito bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Esse texto aqui. Há um livro chamado Didaquê, que vamos dizer, é um livro que não entrou no cânon bíblico, mas que era lido pela igreja. As igrejas liam esse livro, chamado Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos. E tem uma frase lá, você pode conseguir esse livro aqui na internet. Mas tem uma frase lá, um aforismo, assim, que a sua esmola fique suando nas suas mãos. Está lá nesse livro. Que a sua esmola fique suando nas suas mãos. O que é isso? É o princípio apresentado que devemos ser sábios na doação. Não devemos doar a qualquer fim, devemos nos certificar de que estamos ajudando causas dignas. Deu para entender? Então, irmão, não, porque o Evangelho diz isso. Calma aí, peraí. Esses preceitos não são destinados aos tolos. Esses preceitos, eles estão diante de nós como regra geral, para que possamos viver a vida cristã. A segunda parte, interpretação de Jesus sobre o amor ao próximo. Parte difícil aqui. De 43 a 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Os rabinos alteraram essa lei, no ensino deles. Eles acrescentaram, odiarás o teu inimigo. Eles ensinavam isso. Jesus repudiava isso. Tá? Essa declaração não aparece na lei. Na Bíblia não aparece. No Torá, né? Não consta em Levítico 19, 18. Foi um acréscimo dos mestres da lei. O Talmud não aparece no Talmud. O que é o Talmud? É o livro, é o texto central do judaísmo, que tem discussões, comentários sobre a história, a lei. É um livro Talmud. Você também pode baixar isso na internet. Lá no Talmud não aparece isso, que devemos amar o inimigo. Então eles tiraram isso, colocaram esse assunto. Então, amados, Jesus diz aqui, devemos amar os que nos ferem e nos difamam. Cristo não estava falando em sentimentos calorosos, sentimentos, eu estou sentindo que eu devo amar. Não. Jesus está falando aqui uma atitude. Por quê? Porque amor aqui é um verbo. Amar é um verbo, ação, atitude. Não é sentimento. Afeto. Portanto, ele não está defendendo um sentimento de amor para com os nossos inimigos, mas atitude de amor. Então devemos tratá-los com atitudes amorosas. Jesus, entretanto, não nos transmite uma ideia, mas ele dá os exemplos. Amai vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Ele está orientando para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons.
Então, a atitude. Deus tem a atitude de amar. Não é um sentimento. Tem uns gregos lá, né, que ensinam isso. Você lê Platão, ele vai ensinar que é um sentimento. Jesus não. Jesus diz que é uma atitude. Isso vai contra a nossa constituição natural. Jesus quer que imitemos o nosso Pai, que está no céu, que Ele trata os ímpios com amor. Isso é sério. Deus trata os ímpios com amor. Aí as pessoas dizem, não, mas Deus ama todos. Sim. Mas só para a gente organizar esse pensamento. Teologicamente, nós temos 3 tipos de amor de Deus para com o homem. O primeiro amor, a gente chama de amor benevolente. Deus é benevolente, isto é, por sua bondade. Deus tem uma atitude bondosa para com todas as suas criaturas. Deus teve uma atitude bondosa para com Caim. Colocou uma marca nele. Deus teve uma atitude com Ismael. Deus teve uma atitude com Esaú. Fez Esaú prosperar. Mas ele não queria saber de Deus. Eles. Entendeu, irmão? Então Deus é benevolente com todas as criaturas. Mas tem outro amor. Ele é beneficente. Ele é benevolente, ele ama você. Ele ama aquele traficante de drogas. Ele ama aquele estrupador. Ele ama aquele assassino. Ele ama o Max, que deu muitas ideias erradas. Vamos só bandido. Ele ama aqueles. O Hitler que matou milhões. Mas aí como é que Deus ama esse homem? E você acha que é melhor do que o Hitler? Não? Você não é como Hitler, porque Deus não deixou o pecado subir em você. Tem gente que não gosta daquela cantora, né? Aquela de funk. Anitta, né? Deus ama a Anitta? Sim. Ou ela está viva porque ela quer? Deus é benevolente. Deus é beneficente. E como um amor beneficente, permite que o ímpio desfrute do sol. Permite que o ímpio desfrute da saúde. Permite com que o que você planta, você colhe. Você tem um agricultor, um cara que não quer saber de Deus, e ele planta, e ele rega, e ele não quer saber do Senhor, e Deus derrama a chuva, e Deus dá o sol, e cresce tudo, e ele fica rico. Aí a pessoa diz assim, não, mas é o diabo que está, quem manda é o Senhor. O diabo não cria nada, o diabo não é criador, os demônios não são criadores. Quem manda é o Senhor, quem cria, quem levanta e quem derruba é Deus. Lembra do Pilatos? Aí eu tenho autoridade sobre você, Jesus. O que Jesus diz? Tu não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Tu não és nada. Então, amados, ele deixa a chuva cair sobre os justos e injustos, de modo que aquele agricultor, aquele homem, vai ver, faz os negócios e dá tudo certo. As pessoas amaldiçoam a Deus e usam o seu nome em vão, todos os dias.
e eles blasfemam contra ele, mesmo assim, ele não os amaldiçoa, ele os abençoa. Está vendo quem é o Deus da Bíblia? Enquanto fazemos o mal, ele faz o bem. Deus não faz retaliação contra aqueles que se opõem a ele. Aprende isso. Deus não julga você e ninguém pelos seus pecados aqui. Porque ninguém vai escapar. Ele vai ter o dia de julgar. Mas enquanto não chegar aquele dia, ele vai abençoar a pessoa. Então todos os ímpios, eles desfrutam do amor de Deus, ao menos desses dois. O amor benevolente e o amor beneficente. Esse o ímpio tem. Esse Esaú tinha. Esse Ismael tinha. Esse Caim tinha. Essa geração de Caim tinha. Vamos botar, tem um homem poderoso lá na Coreia do Norte. Ele quer ser adorado. Por que Deus não tira esse cara? Se eu fosse Deus, eu ia matar logo esse homem. Porque Deus é justo nos seus julgamentos. Todo o poder que Deus deu para aquele homem, ele está usando errado. E ele vai responder por isso. Mas Deus não retalia logo ele. Deus tem abençoado ele. Dá para entender, irmão? Porém, existe o amor que o ímpio não tem. Que Caim não tinha. Que Esaú não tinha. Que Ismael não tinha. Que Saul não tinha, e todos aqueles que eram ímpios. O amor complacente. Esse amor complacente, só quem tem é o Filho de Deus. Jesus Cristo é chamado Filho amado, o amor complacente. O amor especial que Deus tem para com que são os seus, que foram lavados pelo sangue dele. E esse amor complacente que Deus tem para com seu Filho, foi estendido a nós. Porque nós estamos em Cristo. Nenhum de nós merece o amor complacente de Deus. Mas se você já conhece a Cristo, você tem esse amor complacente. Deus ama você, Deus salva você, Deus leva você para a eternidade, porque Ele ama você em Cristo. Deus não ama separado de Cristo. O filtro é Cristo. Para Deus olhar para mim e ter misericórdia de mim, o filtro é Cristo. Para Deus amar de maneira complacente Davi, ele olhou através de Cristo. Para ele amar Moisés, ele olhou através de Cristo. Para ele amar Paulo, ele olhou através de Cristo. O amor complacente Deus só tem com o Filho dele e todos aqueles que estão nele. Deus amava de maneira complacente Jó. E o diabo chegou. Ele te ama porque tu dá os bens para eles. Mas tira dele. E vai mostrar que ele não te ama. E Deus diz, vai lá, tira, mas não toca nele. Porque quem tinha poder de matar, o diabo tem. E ele vai lá e faz. E depois ele volta para prestar conta. Tu está pensando que ele vai porque... Não, ordem, vai lá. Mas depois ele vem prestar conta. E ele diz, Senhor, mas ele é fiel porque, ele tem saúde, tira a saúde dele. E Deus diz, vai lá, tira, mas não mata, não toca. Entendeu, irmão? Por quê? Porque Jó tinha um amor complacente de Deus.
O amor complacente é só para aqueles que são salvos em Cristo. Então, Deus ama a todos. Pelo menos duas maneiras. Mas a terceira é só aqueles que chegaram a Cristo. Então, não fique embaraçado. Mas por que esse está prosperando e eu não? Que estou seguindo a Cristo. Por que eu sou filho do rei e eu tenho que vestir essa camisa lá do bate-palma? E aqueles que não são vão vestir, botam lá a marca, aquela marca, né? Em vez de uma camisa de 50 reais, uma de 300 reais, 400 reais, porque eu sou filho do rei. Ai, coitados. É bom ficar filho do rei daqui mesmo, porque o cristão, ele é filho do soberano. E nós teremos o corpo transformado e tudo naquele grande dia. Então, amados, em vez de você imitar os Vingadores daquele filme, não sei se os irmãos já viram, devemos, como filhos, imitar o nosso Deus, Jesus, que derrama suas bênçãos sobre nós, para que nós possamos amar aqueles que são difíceis de amar. Então o padrão, porque se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Isso é verdade. Eu estava lendo sobre a máfia. Como é que eles são? Como é que eles vivem? Tem seriados, né, sobre a máfia no Netflix. E eu estava lendo sobre a máfia. E entre eles tem amor. Pode? Tem amor. Mas tu não tenta enganá-los, que tu morre. E na máfia, naquela máfia italiana, eles dão valor à fidelidade. Então, quando um membro da máfia italiana era infiel com a mulher dele, olha bem, os homens, olha lá, os mafiosos. Quando aquele homem era infiel com a mulher dele, o chefe mandava matá-lo, porque se ele trai a mulher com quem ele dorme, ele vai trair depois eles. O Deus soberano não é assim. Ele ajuda. Ele faz prosperar. Mas quem não tiver no amor complacente de Deus está perdido. Aquele homem rico tiveste os bens e Lázaro igualmente os males. O que você quer reclamar? De quê? Você tiveste os bens e ele os males. Então, amados, Jesus não quis dizer que somos chamados a ser perfeitos. Alguém pode pensar assim, né? Não, Jesus, não é isso não, acho que ele tinha outra coisa na cabeça dele, não era bem isso. Não, irmão, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, Deus quer que você seja perfeito. Aí você diz, mas como é que eu vou ser perfeito? Deus diz que você pode, que você tem que ser perfeito, ele dá a ordem. E também tem Levítico, sereis santos porque eu sou santo. É claro que nós não podemos ser santos nem perfeitos como Jesus é. Nós não podemos. Mas por que ele usa isso? Porque no contexto aqui, olha bem, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. No contexto do ensino, ele está falando de amor. Então ele quer que você seja perfeito com o amor. Que você aumente o amor na sua vida. Que você peça para Deus aumentar o amor na sua vida. Para que você seja perfeito. Então você precisa de Jesus. Para que seu amor seja perfeito. E nós, é claro, seremos um dia perfeito quando estivermos na presença dele. Nós não teremos mais pecado. Mas Deus quer que você trilhe isso, que você
caminhe para isso, para a perfeição. Como diz Paulo, nós que somos perfeitos, porém, Paulo vai mais à frente, mas nós que não somos perfeitos, prosseguimos para o alto. Sim, nós somos perfeitos em Cristo, porque estamos em Cristo, e na hora que você morrer, você entra no céu, porque você está em Cristo. Mas Deus quer, na prática, que você cresça, que você avance na fé, que você seja perfeito no amor, que você seja bom cristão. O amor é a lei universal. Também devemos fazer o bem a todos. Deus quer que você parta para isso. Nós, como amor, nós cristãos, nós que cremos em Jesus, nós devemos falar gentilmente com todos, tratar bem a todos. Não se admite um cristão que só vive empurrado. Quando ele vai na rua, ele só fala com os dele. Mas aquela pessoa que ele não tem muita intimidade, ele nem cumprimenta, nem dá a mão. Qualquer um dará a mão a um velho amigo ou amiga. Mas nós devemos ser cordialmente educados com todos. Então, amados, você, cristão, tem que ser educado, tratar bem as pessoas. Até aquele que não gosta de você. Sereis perfeito. Devemos chegar a essa completude do amor e estarmos cheios dele. Quem faz isso? O Espírito Santo. Às vezes o cristão anda atrás do Espírito Santo só para expelir demônio, para fazer coisas maravilhosas, e Deus não faz. Deus fez pelas mãos dos apóstolos. Você não vê na igreja depois nada disso. Você vê coisas pálidas ali, porque quem era o Senhor de tudo isso era Cristo. Jesus dizia: cala-te, Satanás, e calava, não ficava gritando com Satanás, conversando com Satanás. Jesus disse: já vai, está curado, não precisa tocar, vai, já está curado, pode ir lá. Agora não, os nossos curandeiros evangélicos, o que eles querem? Não, tem que cantar uma música, tem que tocar, tem que não sei o quê. Não, Jesus curava fora do templo, Jesus curava na rua, ressuscitava na rua. Por quê? Porque Ele é o Senhor sobre vivos e mortos. E esse que tinha de mandar 12 legiões de anjo, naquele dia que ele foi preso. Uma legião, do ponto de vista romano, são 5.000 soldados. 12 legiões de anjos, só para ter uma ideia, amado. Olha o poder de fogo de um anjo. Vamos lá. Você tem lá no Velho Testamento o poder de fogo de um anjo. Ele mata numa noite 180.000 pessoas. Só quem faz isso é uma bomba atômica. E faz o maior estrago, mas ele mata numa noite 180.000 pessoas. É o poder de fogo de um anjo. Jesus diz: eu poderia chamar 12 legiões de anjo. Ai, mano. Jesus tinha poder de fazer tudo, não fez por amor a nós. Então eu e vocês seremos testados na próxima semana. Eu, Melquides, aqui, né? Estou um pouco preocupado em falar sobre isso. Tem coisa que não é bom pregar, não. Porque Deus testa você na semana. Ah, tu está pregando para amar o inimigo? É. Tá. Vou mandar um para ti. É sério, irmão. Então peça misericórdia, Senhor, para a semana. Então concluímos aqui 4 lições essenciais aqui. Em primeiro lugar, uma ordem, 43 e 44. Em vez de odiar nossos inimigos, devemos amá-los e orar por eles. Entendeu, irmão? Não sei se você tem algum inimigo. Eu inicialmente não tenho assim, não me lembro, mas se tivermos um inimigo, devemos orar por ele. Não é orar pelo demônio não, tá? Porque tem gente que... Que é isso? Nada disso. Só tem salvação para
para os humanos, para os anjos não. Em segundo lugar, uma condição, verso 45, a única maneira de sermos identificados como filhos de Deus é imitando o caráter do seu Pai, é imitando o caráter de Deus, pois ele derrama suas bênçãos sobre maus e bons. Então o amor de Deus não é um sentimento, é uma ação. Assim também devemos amar os nossos inimigos. E você que não tem na sua casa a sua mulher, o seu esposo, como amar? Você tem que construir esse amor. Senão você, depois do tempo, não ama mais seu marido, nem só a mulher ama mais você. Então você tem que construir. O amor não é decreto, é uma construção. Você diz que ama a mulher, mas você nem beija um dia, não beija ela, não fala bem dela, não abraça ela, não faz nada com ela, e você diz que ama. Ora, você é platonista. Você é Platão, você nunca viu o filósofo Platão, você é platonista. Você tem que ser cristão. Jesus deu a vida, Jesus se relacionava, Jesus conversava. Você tem filhos, aí você diz, eu amo meus filhos. Sim, mas tu conversa com o filho às vezes, ou você não fala nada. Nós erramos nisso. Entendeu, amados? É uma construção. Deus construiu o amor para nós. Ele lá do Velho Testamento, ele vai mostrando os profetas, os sacrifícios, o templo, ele vai construindo o amor. E ele tem o ápice do amor de Deus. Quando Cristo chega, Jesus é o ápice do amor de Deus, mas o amor de Deus começa lá na criação. E quando o homem peca, o amor de Deus diz, olha, eu vou mandar o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, e ele manda, e depois ele traz Abraão, e depois ele traz Moisés, e ele traz o templo, e ele traz Salomão, e ele traz Davi, e ele traz os profetas, e ele traz João Batista, e ele traz Jesus. Então o ápice desse amor construído desde a eternidade é Cristo. Deus só ama a Cristo. E tudo que está em Cristo é amado por Ele. Você está em Cristo? E às vezes pergunto, de pessoas, você precisa de Cristo? Não, não preciso não. E por quê? Não, não preciso não. Olha, você precisa, porque quando chegar o dia do juízo, se você não estiver em Cristo, você está perdido. E lá, e o próprio inferno faz parte do seu amor. Porque o amor é tudo, incluindo o juízo. Não esqueça, não separe Deus não. Deus é amor. E dentro do seu amor está o inferno que Ele criou, para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que esqueceram de Deus. Em terceiro lugar, uma recompensa, 46, 47. Amar os iguais é nivelar-se aos publicanos. Saudar apenas os irmãos assemelhados. Para receber uma recompensa de Deus, nossa justiça precisa ir além. Amar os que são difíceis de amar. Em quarto lugar, um desafio. Em vez de imitar os publicanos e gentios, devemos imitar a Deus. Num amor, sendo Ele perfeito. Tem um escritor, que ele dizia que era ateu. E ele escreveu um livro, sobre Jesus. Vende muito. E ele, como psicólogo, psiquiatra, foi estudar as personalidades através do texto dos apóstolos. E eles disseram que realmente o amor era tão grande que eles podiam dar a vida por Jesus. Porque eles amavam incondicionalmente Jesus. Então, amados, você tem que pedir, Senhor, eu não consigo fazer essas coisas, ajuda-me, peça a Deus. E Ele concede para você a graça de você amar o inimigo, de você dar a face, de você não reagir como cobra, mas você ser como Jesus.
olha para Jesus lá na cruz, ele derramou e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. Então nós temos aqui a ceia hoje para lembrar o seu amor, do perdão e de que ele nos amou. E se você e eu não vamos para o inferno, nós não vamos por causa do seu grande amor em Cristo. Amém.